Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, exatamente na praia do Arpoador, Ipanema, um local maravilhoso, para gravar esse vídeo bastante polêmico, mas super necessário. Muitas pessoas me pediram vídeos sobre morar em São Paulo, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. É complicado fazer vídeo dessas grandes potências, porque mais que uma cidade, São Paulo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro é um país. Fazer vídeo sobre morar em São Paulo, na cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, teria que ser feito por regiões. Região Norte, região Sul, região Leste, região Centro, é muito complicado fazer esse tipo de coisa. Então eu não vou fazer. Mas eu tomei a decisão nessa viagem de fazer um comparativo entre morar em São Paulo e Rio de Janeiro. Complicado, né? Super polêmico. E eu gostaria que todo mundo partilhasse das suas opiniões, desse os seus comentários. Porque é super importante comentários de todos, respeitando os comentários de todos. As informações que eu vou passar para vocês foram coletadas de vários paulistas e cariocas para complementar esse roteiro, esse ponto de vista. Tá? Vai ser bastante interessante. E muitas pessoas, pessoal, pedem para mim quais são as melhores cidades para viver de acordo com o meu ponto de vista. Nesse caso, São Paulo e Rio de Janeiro. Não há resposta certa, depende do seu estilo de vida. No meu ponto de vista, a cada momento da sua vida você deveria morar num local diferente, numa cidade diferente para atender os seus objetivos. São estilos de vidas distintos, quem mora em São Paulo e Rio de Janeiro. Não tem o pior nem o melhor, tem o seu estilo de vida respeitando o seu estilo de vida. Então nesse vídeo eu vou falar geralmente dos pontos positivos de cada local. E se tiver pontos negativos, eu vou falar de uma forma bastante simplória, né? Não entrar em discussões. O objetivo desse vídeo não é esse, é falar do que há de melhor nesses dois locais e o que precisa ser melhorado. E ao final eu vou fazer uma conclusão final das 3 coisas mais importantes que precisam do poder público para que essas cidades sejam as melhores do mundo para viver, cidades grandes, é claro. Tá? Espero que vocês gostem. Algumas semanas atrás eu estava conversando com um grupo de americanos e outras pessoas de outros países sobre várias coisas do nosso mundo. E aí o americano comentou que Nova York representa um pouquinho do que é os Estados Unidos. E ele perguntou para a gente, para mim no caso, brasileiro, qual a cidade que representa o Brasil. E eu disse, com certeza, Rio de Janeiro. Inclusive Rio de Janeiro é uma das cidades mais conhecidas do mundo. Né? Super interessante, pelas belezas naturais. Mas Rio de Janeiro é muito mais do que isso, né? Ele representa um pouquinho de cada brasileiro nosso. Por quê? Pelas belezas naturais, pelo povo amável, gentil, brincalhão, o jeitinho brasileiro, a gastronomia, né? A mulher brasileira, que é tão comentada lá no exterior. Então Rio de Janeiro tem um pouquinho de cada. Tem essas diferenças entre o luxo e as comunidades carentes, né, que nós temos isso no Brasil todo. O problema relacionado à insegurança, com certeza é um dos fatores também. Então, Rio de Janeiro tem um pouquinho de cada parte do Brasil. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse é meu ponto de vista e é o ponto de vista do pessoal lá de fora também. Mas não adianta ser só bonito, você ter só beleza. Né? É a mesma coisa você casar com uma modelo que ela tenha só a beleza. O que vai adiantar? A beleza é só uma pequena parte de viver com uma pessoa ou viver numa cidade. Né? Então é isso que eu quero tratar um pouco hoje, né? Sobre Rio e São Paulo, nessas diferentes perspectivas. Se você gosta de praia, com certeza é Rio de Janeiro. A praia mais próxima que nós temos na capital de São Paulo é Santos, que fica a 70 quilômetros da capital. Então é um pouco longe para você pegar uma praia de repente. Aqui no Rio de Janeiro é bem diferente. Agora, se você gosta de área urbana, modernidade, edifícios, agitação, com certeza é São Paulo. Saiu um artigo muito interessante na semana passada falando de vários pontos, comparativamente com o mundo, sobre São Paulo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo todo esse artigo, mas eu vou falar alguma menção de algumas coisas importantes que vocês devem saber sobre São Paulo. São Paulo é a 4ª maior cidade do mundo em termos de população. A taxa de alfabetização está em 95,4% da população. São Paulo tem um PIB de 147 bilhões, cerca de 15% do PIB nacional. O 3º maior PIB do país. O maior PIB é o da União, o 2º maior é o do estado de São Paulo e o 3º é o da cidade de São Paulo. A maior frota de aviões agrícolas do mundo. A maior frota de jatos particulares, inclusive ultrapassou Nova York.
a maior frota de helicópteros particulares do mundo. E outros dados que eu vou colocar na descrição desse vídeo. E muitas pessoas me perguntam para estudar. Com certeza as duas têm escolas maravilhosas, né? Profissionalizante, ensino básico, ensino médio, universidades, faculdades. Mas com certeza São Paulo tem muito mais universidades e faculdades. Com relação à vida cultural, com certeza as duas têm uma vida cultural bastante intensa. Mas se vocês gostam de ver artistas famosos, com certeza você vai ver muito mais aqui nas praias, nos shoppings do Rio de Janeiro. Em São Paulo você não vê muito. Com relação à moradia, aí sim é bem caro. As duas são cidades bem caras. Você morando nos melhores bairros vai sair bem caro as moradias. E a infraestrutura não é tão grande assim. Por exemplo, quando você está em Copacabana, Ipanema, nesses locais, a infraestrutura não é tão linda assim, maravilhosa, tão excelente para custar tão caro. É mais por ser famoso, né, por tudo que a cidade oferece para você. Como Nova York, essas grandes cidades, Paris, que são caríssimas em termos de moradia também. Eu quero compartilhar com vocês agora o levantamento de preços dos produtos do supermercado, daquela lista de 25 produtos de alimentos, higiene e limpeza que eu sempre faço. Eu fiz a cotação em um supermercado famoso em Copacabana e saiu por R$ 876. Fiz exatamente a mesma cotação com os mesmos produtos no mesmo supermercado famoso em uma área chique de São Paulo. E o resultado foi exatamente o mesmo, R$ 877. Mas eu sei que esse valor é alto para esses 25 produtos. Então eu fui cotar os mesmos produtos em um supermercado grande de bairro, mas um bairro simples. E o valor ficou em R$ 698. Isto é, R$ 178 mais barato que nos supermercados chiques de Copacabana e São Paulo. Isto é, 20% mais barato. Então a conclusão é o seguinte: os ricos pagam mais caro pelos mesmos produtos quando comprados em supermercados de bairros chiques, independente se é no Rio ou em São Paulo. Então a dica é a seguinte: comprar os produtos do supermercado, aqueles produtos mensais, nos supermercados mais simples, né? Grandes e simples de bairros, você vai economizar bastante. Em termos de gastronomia, as duas cidades têm grandes restaurantes com chefes renomados, famosos. A grande vantagem de São Paulo com relação ao Rio de Janeiro é que você encontra esse tipo de restaurantes, de serviços em geral, farmácias, pets, dentistas, você encontra 24 horas. Você quer comer, sei lá, uma bacalhoada às 3 horas da manhã, você consegue. Comida japonesa, o atendimento de um dentista, qualquer coisa que você queira fazer, você vai encontrar em São Paulo, a qualquer hora, né? Isso é bacana. Com relação à parte dos shoppings, as duas cidades têm grandes shoppings, mas com certeza os melhores shoppings estão em São Paulo. Afinal, nós não temos praia, nossa praia são shopping center, lá são um ponto de encontro. Por isso que cresceu muito o número de shoppings em vários bairros, e shoppings muito bons. Tá? Rio de Janeiro também tem bons shoppings, mas eu estou falando que Rio de Janeiro, eles têm a beleza natural das praias e aqui a praia do Carioca. A nossa praia são os shoppings. E agora, se você leva em consideração o clima, se você quer um pouco mais quente, com certeza é Rio de Janeiro. Apesar que hoje está um clima parecido com o de São Paulo, bastante nublado, um ventinho gelado, mas você quer uma cidade com um clima muito mais ameno, São Paulo com certeza. O problema de São Paulo é que você tem 4 estações no mesmo dia, você precisa se acostumar com isso, tá? Mas aí é o estilo de vida e desejo de cada um. Agora eu vou falar um ponto bastante polêmico, um campo minado. Inclusive atrás aqui vocês podem ver que tem toda a parte de segurança aqui no Rio de Janeiro, está bem ativa hoje aqui na praia de Copacabana e Ipanema, acho que toda hora está desse jeito. Com relação à segurança, as duas cidades têm problemas gravíssimos com relação à segurança. Nós temos um problema gravíssimo lá em São Paulo com relação à Cracolândia, né? Todo mundo sabe. Apesar que lá não tem pessoas só de São Paulo lá, tem pessoas do Brasil todo, infelizmente, na Cracolândia. É mais um problema social que um problema de segurança. Aqui no Rio de Janeiro, a grande dificuldade aqui é com relação ao relevo da cidade, que é muito difícil, inclusive para a polícia, para conseguir achar, encontrar e prender os ladrões, as pessoas indevidas, vamos dizer assim, tá? Mas as duas cidades têm problemas gravíssimos com relação à segurança e é o ponto principal de preocupação das pessoas, dos moradores de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das formas de driblar a segurança, com certeza, é morar nos melhores bairros, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. Parece fácil, né? Mas é muito caro. Os melhores bairros nessa cidade são caríssimos. E a outra possibilidade é de você morar nas cidades ao redor, né, dessas cidades. Aí, na verdade, você está morando fora, não está morando na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é uma forma de driblar, aproveitar o melhor de São Paulo e Rio de Janeiro
mas morando em locais muito mais tranquilos, agradáveis, com custo de moradia menor e com muito mais segurança. O problema são as pessoas que precisam se deslocar para essas grandes cidades, que é terrível, né? São Paulo e Rio de Janeiro, para se deslocar é terrível. São cidades locais, mas a pessoa fica muito mais estressada. Tudo nessa vida tem um custo. Aí você precisa fazer um balanceamento do que é melhor, né? Eu decidi morar na grande São Paulo, que para mim é melhor. Mas graças a Deus, eu não preciso mais me deslocar quase sempre para o centro de São Paulo, tá bom? Mas aí é uma forma de vocês decidirem o que é melhor para equilibrar um pouco a segurança. Ontem nós estávamos no Happy Hour, né, com várias pessoas do Rio de Janeiro, inclusive de São Paulo e também de Brasília, e muitas pessoas acabaram comentando sobre o atendimento do comércio, do serviço no Rio de Janeiro, que é muito ruim. E é verdade, é impressionante, parece que o pessoal está sempre de mau humor, de cara fechada, e eles falam, é gritante a diferença entre o atendimento de São Paulo, em todas as áreas de serviços, e no Rio de Janeiro. Infelizmente isso precisa ser trabalhado. Como uma cidade que vive do turismo, precisa agradar o turista e o pessoal fica com essa cara feia, mal-humorado para poder atender. Tá? Então isso precisa ser resolvido. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça agora, é muito importante para a sua qualidade de vida. Também no Instagram, lá estou como Som+50, e da nova agência de viagens, experiências que eu acabei de criar. Eu vou levar grupos para viajar comigo no Brasil e exterior. Siga lá, vários roteiros, muita coisa interessante para esse ano e no próximo ano. Um dos pontos mais negativos quando você mora numa grande cidade, com certeza, é o trânsito. E o trânsito de São Paulo é simplesmente horrível. Não existe mais 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada em São Paulo, tem trânsito a noite toda, é impressionante. Agora o Rio de Janeiro parece que está insatisfeito de ficar na segunda posição e está querendo ficar na primeira. Cara, piorou muito o trânsito aqui no Rio de Janeiro, é impressionante o tempo que você perde aqui no trânsito. Parece que os semáforos, eles não têm sincronia, não são inteligentes, né? Você anda 100 metros e para no próximo, anda 100 metros e para no próximo, está super complicado. Então o trânsito de São Paulo é muito ruim, mas Rio de Janeiro está chegando próximo. A vida aqui no Rio de Janeiro, ela corre mais solta, mais leve, mais descontraída, mais pulsante. Em São Paulo, parece que todas as pessoas estão querendo tirar a mãe da forca, parece isso mesmo, todo mundo estressado, correndo, não tem tempo de curtir a vida. É lógico que é diferente quando você sai, você tem condições de sair e ver uma praia dessa maravilhosa, um ambiente tão lindo, apesar que nem todo o Rio de Janeiro é desse jeito, é claro, mas é muito mais gostoso. Eu quero falar sobre a parte de saúde pública agora. Saúde pública está super complicado nas duas cidades. Por quê? Está sobrecarregado, o sistema está sobrecarregado. E a tendência é ficar cada vez mais sobrecarregado com a expectativa de vida aumentando das pessoas. Então cada vez o sistema vai estar mais sobrecarregado. Eu não vejo uma solução de curto prazo para isso, seria com grandes investimentos. E não é questão de qualidade dos profissionais. Os médicos, a equipe médica dos hospitais, tanto de São Paulo e Rio de Janeiro, são os melhores do país. Só que não dá vazão, não tem condições de atender todo mundo. Então, para quem tem condições financeiras de pagar um plano de saúde que está caríssimo para as pessoas acima de 60 anos de idade, com certeza São Paulo e Rio de Janeiro tem os melhores hospitais particulares do Brasil, mas é muito caro essa brincadeira, essa conta não fecha, infelizmente. Então, é um privilegiado quem pode pagar um plano de saúde privado hoje no Brasil. Então, concluindo, pessoal, as duas cidades têm problemas gravíssimos para serem tratados para se tornar uma boa cidade para viver. Então, são 3 pontos essenciais. Segurança pública, com certeza, em primeiro lugar. Todo mundo comenta sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saúde pública, né? Melhorar a parte de saúde pública para a população, ainda mais para as pessoas acima de 60 anos de idade. E o terceiro ponto, com relação à parte de mobilidade urbana, né? É muito complicado, ainda mais para as pessoas com deficiência física ou os idosos, se deslocarem, sair, o transporte público, as ruas, avenidas, o trânsito caótico. Então a parte de mobilidade urbana realmente também é um ponto que precisa ser melhorado para a nossa população. Fora isso, as duas cidades são cidades boas para viver, com todos os problemas que elas têm, tá bom? Eu espero que tenham gostado desse conteúdo, pessoal. Por favor, comente, compartilhe esse vídeo, comente respeitando a opinião dos outros, inclusive a minha. Várias das informações que foram coletadas foram conversando com cariocas e paulistas, não foi a minha opinião, mas de várias pessoas comentando sobre isso, em grupos de WhatsApp. Eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram com essas informações. A ideia aqui não é criticar, é justamente ajudar o poder público. Inclusive ontem eu estive numa reunião, num grande banco aqui, para discutir ações que nós podemos fazer para a melhoria da qualidade
do povo no geral, tá bom? Então, por favor, curtam, compartilhem, inscrevam no canal e eu espero que vocês tenham um excelente ano e o próximo ano também, e que essas cidades possam dar o melhor para a nossa qualidade de vida. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do canal Mais 50, diretamente aqui da Praia do Arpoador, Ipanema, aqui atrás, para o canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal.